Gestão da COCA, Astrologia Horária. Um ramo muito interessante da astrologia. E atualmente, ele está divulgando, ele trouxe até material para a gente, a BBS. Você vai falar um pouco sobre isso. Tá? O tema dos valores é um tema bastante interessante que é da astrologia letiva, é a escolha da data de casamento, ou seja, qual será o melhor período para você casar, para você... Né? Não é quando vai casar, que é a palestra próxima. Né? O estado físico um pouco abalado. Estava um pouco frio, né? A hora de sair. Muito bem, gente. Eu estou aqui já aí pela quarta vez, se não me engano. Pode ter mais. Já nem... Tem tantos encontros aqui em Santos que eu já até perdi as contas. Estou aí a partir aí do segundo, terceiro. O fato é que falar aqui em Santos é um ambiente muito gostoso, é uma possibilidade que a gente tem de unir astrólogos, estudantes de astrologia. Nós em São Paulo estamos muito carentes, falava até no professor Valdir, de uma união maior entre os astrólogos para poder discutir até mesmo profissionalmente um pouco essa nossa técnica, que ao longo dos anos tem sido uma técnica, ao longo dos séculos e até dos milênios, tem sido uma técnica utilizada para servir ao homem. Então, ser astrólogo, muito mais do que saber ou de querer saber o futuro, é aprender a servir o homem no presente. Essa é a grande missão do astrólogo presentemente, depois dessa grande fase pela qual o homem passa, que é a modificação da astrologia, voltando um pouco mais para a terapia ou para a psicologia. O fato hoje de simplesmente querer desvendar o futuro é entrar num caminho meio íngreme e meio difícil de se chegar. Adivinhar alguma coisa é uma tarefa um pouco ingrata para o mundo presente. Por quê? Não se adivinha nada e o homem sabe que os grandes milagres da vida estão no próprio homem, na sua capacidade de fazer as coisas acontecerem. Mas a astrologia fica como uma arma potente para fazer o homem acreditar no futuro, acreditando em si mesmo, como pessoa humana, como pessoa que é capaz de trabalhar o seu futuro. Então essa é a grande mensagem que os astrólogos têm que ter. Estudantes e astrólogos normalmente gostam ou chegam à astrologia na ansiedade de conhecer um pouco mais do seu futuro. Mas ele vai, na verdade, conhecer as suas possibilidades de fazer o seu futuro. Isso é uma verdade que ao longo dos anos eu tenho cada dia mais aprendido dentro da astrologia. Vocês estão com um ferramental na mão fantástico para realmente conhecer a capacidade do homem de fazer acontecer. Dentro da astrologia, eu sempre batalhei por diversos campos. Um deles foi a astrologia horária. É um campo muito interessante, onde eu aportei com a finalidade de provar realmente se a astrologia existia ou não. Cheguei na astrologia horária meio capengamente através de algumas informações soltas. Descobri um mundo novo, um mundo totalmente desconhecido dentro da astrologia e consegui ver, dentro da minha tese virginiana, né, aquela tese de querer checar, de querer avaliar, de querer criticar e até mesmo de querer desmerecer. Então é uma necessidade de conhecer mais do que a simples observação circunstancial dos fatos. Cheguei a uma conclusão fantástica de ver que existe uma harmonia no universo que reflete internamente e externamente as condições do homem. Quer dizer, o homem é parte do universo, o homem é íntegro ao universo, o homem é um mecanismo dentro do processo do universo. E a astrologia horária me permitiu ver isso.
que nós somos uma crise dentro da grande crise universal e dentro de nós está uma solução que também é uma solução cósmica universal. A astrologia horária é uma faceta do conhecimento astrológico que nos permite rapidamente verificar a influência direta do cosmos, não a influência direta, mas a nossa sincronia direta com o cosmos. Também andei por uma decorrência da astrologia horária, sobre a qual eu vou falar hoje um pouquinho, que é a astrologia eletiva. A horária representa o presente. A eletiva é uma tentativa de construção de um futuro melhor. Vou falar com mais detalhe dela durante a palestra. Vou falar também um pouco mais da astrologia como um todo, mas agora num conceito mais pleno, misturando um pouco de mapa astral natal, com a tentativa de levar a uma astrologia eletiva mais adequada. Vou mostrar um grande exemplo de fiasco a nível de astrologia eletiva, para que vocês sintam como existe uma predisposição ao se fazer um mapa errôneo, ou de se utilizar um mapa errôneo, se chegar a um resultado ruim. Então hoje eu vou pelo caminho inverso, não de mostrar as benesses da astrologia, mas as falhas dos astrólogos. Como que caminhando por um caminho errado se chega a uma coisa errada também. Com uma interpretação errada se chega a alguma coisa errada. Eu gostaria, antes realmente de começar a minha palestra, falar também de uma outra proposta mais moderna que eu tenho feito hoje em prol da astrologia. Infelizmente, achando que isso fosse um grande lance para os astrólogos, sinto que ainda foi uma coisa acanhada e não teve um destino que eu gostaria de dar. Mas nunca é tarde para ainda chamar a turma para participar. Dentro do movimento eletrônico, internet da vida, e-mails e coisas que pareça, eu gosto muito também da área de computação. E qual é o astrólogo, que se diz astrólogo hoje, que não tem computador ou esteja próximo de um? Eu já não vejo mais nenhum astrólogo, já há alguns anos, fazendo cálculo na mão. Quando eu aprendi lá com o professor Valdir, a gente desenhava tudo, né? Há 10 anos atrás, todos os mapas meus desenhados. De repente, assim, no meu arquivo, os mapas pararam de ser desenhados, viraram todos eles impressões matriciais, depois a laser, e hoje nós estamos num momento onde que a computação é básica na vida do astrólogo. Não sei se foi bom ou se foi ruim. O fato é que é o tempo moderno. Bom, além desse processo eletrônico de interação do homem com a máquina, eu quis ir um pouquinho mais além. Então, eu queria criar um ambiente de comunicação mais pleno, uma conferência mais geral para os astrólogos, independente se eles têm que vir a Santos, ao Rio, a São Paulo, para encontrar as pessoas e discutir temáticas. Na verdade, seria uma conferência automática. Você entraria nessa conferência e bateria um papo, trocaria ideias, se discutiriam temas como conjunções célebres, problemas de fenomenologia astronômica, coisas dessa ordem, de uma forma descomprometida, sem haver professores e alunos, mas simplesmente pessoas interessadas numa temática. Com essa ideia em mente, eu montei um BBS. Para aqueles que não sabem o que é BBS é uma coisa simples, todo mundo já ouviu falar em internet. Internet é um grande sistema mundial de comunicação. BBS é um sistema primário ou pequeno de uma internet, vamos dizer assim. É uma célulazinha. É um ambiente qualificado dentro de um nível ou de um grupo de pessoas. Na verdade, é um computador onde outros computadores entram em contato através de programas específicos. Dentro vocês conhecem os programas de fazer mapa astral, tem programas para, via modem, fazer dois computadores entrarem em papo, fazer conversa. Então montei um BBS, que é exatamente um sistema, esperando que a outra linha, né,
tivessem lá as mensagens dos astrólogos. Sendo astrólogo, eu esperava que viessem astrólogos. Montei um BBS chamado Alto Astral. O Alto Astral BBS, ele tem a finalidade precípua de abrir caminhos e opções de conversa dentro das perspectivas de Nova Era. E aí tem toda uma gama de trabalho feito dentro do BBS, sendo que a conferência 1 é astrologia, conferência 2, tarô, conferência 3, autoconhecimento, conferência 4, Nova Era, conferência 5, tem minorias, tem esperanto, tem espiritismo, tem ufologia, tem toda uma gama de assuntos pertinentes a assuntos de Nova Era. Tem uma conferência dedicada, por exemplo, à magia, tem outra dedicada aí à parte do bem-estar humano, corpore sano, tem uma dedicada à área de artes, chama Belas Artes, uma dedicada à história e mitos, outra dedicada à psicologia, eros e psique. Então, todas essas conferências abertas, esperando a turma para vir discutir. Algumas conferências estão bastante ricas, bastante recheadas de mensagens e trocas de ideias. Outras, como a astrologia, é uma das mais pobres, para minha própria vergonha, porque eu mesmo posso pôr o dedão lá e impor a minha vontade. A vontade é de um público que vai participar disso. Então vocês, astrólogos, têm a obrigação de eventualmente prestigiar um sistema como esse. Quem sabe o que é BBS, o que tem condições, tem um modem em casa, peguem comigo um guia de sobrevivência do BBS. Terei imenso prazer de passar para vocês uma mensagem escrita sobre a temática. E participem, porque é por aí que nós vamos disseminar uma ideia maior da influência da astrologia e dos momentos astrológicos que nós estamos vivendo, de Urano adentrando o signo dele. Quer dizer, nós estamos no momento que esperávamos, nós estamos no futuro. No nosso futuro de uma vida presente. O que é estar no futuro? Alguns anos atrás a gente esperava pela entrada de planetas nos signos. Eles vão entrar eternamente, seja no futuro da humanidade, seja da forma que eles entrarem. Mas hoje nós já vivemos um futuro onde que o futuro nosso, nós simplesmente esperamos no mínimo uma continuidade de bem-estar, de saúde, de estabilidade, não de impulsividades maiores ou menores. Guerras, a nossa vontade é que diminuam. Esperar por perspectivas de fim de século, onde que as coisas vão se romper ou vão dissolver, eu garantiria para vocês que é um erro muito grande de nós pensarmos em destruição. Eu poderia até fazer uma previsão que não vai acontecer absolutamente nada no final do século. Eu acho que não deve acontecer absolutamente nada, porque se acontecer também, eu não vou estar aqui para ser cobrado. Então isso é apenas uma brincadeira. Mas não adianta a gente esperar a parte negativa das profecias de Nostradamus ou dos grandes avisos se nós não fizermos. Para que haveria um aviso se a destruição fosse inevitável? Eu acho uma besteira. Não deveria aviso nenhum. Os avisos são com a finalidade de fazer uma modificação na cabeça dos homens e da humanidade. Então, é com essa finalidade que eu diria para vocês: para que as previsões do futuro nefastas, negativas, se a gente não vai poder trabalhar com elas? Nós estamos aqui porque nós queremos trabalhar. Somos astrólogos porque nós queremos o bem da humanidade. Não egoisticamente voltarmos para uma quinquilharia, uma besteira que nós temos em torno de nós, das coisas que nós temos. Porque a única coisa que realmente nós temos está aqui dentro, está dentro do coração. Isso é o que nós realmente temos. O resto é passageiro, é temporário, é uma coisa circunstancial do ser humano. Então pense um pouco nessa proposta. É de crescer, tentar levar à frente uma proposta nova, de fazer o homem crescer por si mesmo e não tentar limitá-lo, como dentro da era de Peixes tentou-se limitar o homem dentro da sua própria escravatura.
Nós estamos adentrando uma nova era, uma era de novas possibilidades e de liberdade. Isso é que é importante. Então façam da astrologia o princípio que ela rege, o princípio aquariano que ela tem, o princípio da liberdade que ela tem dentro de si mesma. Isso que é bonito ser um astrólogo, isso que é bonito poder fazer. Bom, vamos falar agora então um pouco de técnica. Quem quiser depois saber do alto astral e tiver interesse em pegar um folhetim comigo, eu tenho poucos, mas esses poucos, por favor, disseminem, porque é muito importante o contato e a propaganda em falar desse tema para frente. Não é simplesmente um folhetim que você vai pegar e jogar fora. Não, é uma coisa que tem sido trabalhada, uma coisa que tem sido difícil e que eu conto com a ajuda de vocês na participação, no mínimo. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar de astrologia eletiva. Eu gosto de falar sempre uma frase que Cláudio Ptolomeu, no ano 200 depois de Cristo, ele fala sobre a astrologia eletiva. A astrologia eletiva ela tem sido sempre usada pelo homem ao longo das épocas. A gente, no mínimo, pergunta, né, que lua é boa para cortar o cabelo? Isso é uma utilização incipiente da astrologia eletiva. Eletiva vem de eleger, de escolha, nada de político, que o pessoal acaba misturando, né? Feita a astrologia eletiva, mistura com político ou política. Também serve, mas é uma faceta do uso da eletiva. A eletiva é da escolha, eleger, né? Do latim. Ptolomeu no Centilóquio fala o seguinte: uma mente sagaz melhora a função dos céus, melhora, olha bem a palavra, como um fazendeiro experiente pelo cultivo da terra melhora a natureza. Então você vai colocar ou tentar adequar as suas atitudes ao momento correto. Tudo tem o seu momento. Tem uma outra lei interessante da astrologia eletiva, que é a seguinte: se qualquer coisa, você entrar numa crise momentânea, e você vê uma criança gritando, e entrou em crise, não adianta entrar na dela, porque a crise não é só da criança, é do céu também. E quando são crises que rompem-se assim, violentamente, você no mínimo tem que esperar 2 horas. Aí, o que é isso? Por que 2 horas? É uma mudança de ascendente no céu. Espere essas 2 horas e a crise se resolve. Aquela incipiente, aquela que aconteceu repentinamente. Isso aconteceu uma vez, onde eu estava em Belo Horizonte, uma cliente minha me liga e fala assim: vou suicidar. E ela em São Paulo. Eu falei assim: meu Deus, agora o que eu faço? Qualquer coisa que eu falo aqui, eu falei assim: não suicida. Ela falou assim: não tem, a arma está na minha cabeça, qualquer coisa que o valha. Então eu falei: olha, a única coisa que eu posso te falar é o seguinte: eu não posso te falar agora porque eu estou com um cliente, mas eu vou morrer, estou despedindo de você. Eu falei assim: não precisa despedir de mim agora, eu vou falar com você daqui a 2 horas. Em 2 horas ela não me ligou, eu fiquei apertadíssimo, não tinha cliente nenhum. Eu estava ali simplesmente pedindo um tempo, né? 2 horas depois ela não me ligou. 3 horas depois, aí eu fui acompanhando o meu relógio astral, que tinha entrado peixes no ascendente. Aí eu tive que esperar 4 horas, porque na hora que peixes entrou, ela dormiu. Então depois, na 5ª hora, ela me ligou. Eu falei: eu dormi, agora eu estou melhor e tudo mais. Essa é uma utilização incipiente, mas às vezes necessária, da astrologia horária, da astrologia eletiva nesse caso. Você entrou numa crise e espera um determinado tempo, às vezes essa crise é muito maior, né? Então escolheu a hora errada, né? Ele escolheu a hora errada. Então, o momento e o problema de se escolher as horas e os tempos, às vezes, na maioria das vezes, a gente fala: não, olha, deixa acontecer, seja lá a vontade de Deus, e deixa que o mapa se resolve. A única eletiva que eu acho que não se deve fazer
eletiva de nascimento de uma pessoa. Essa eu sou totalmente contrário. Porque por mais que você tente, ela realmente não existe. E a maioria das eletivas, elas que não dão certo, elas não é que elas não dão certo, é porque o tempo adequado delas acontecerem não são na motivação que o astrólogo deu. Então isso que é importante no movimento, na eletiva. A eletiva às vezes você gera um excessivo bem-estar que não pode acontecer. O exemplo que eu dou é da eletiva de cirurgias. Às vezes a gente escolhe momentos excepcionais de Marte, Trígono, não sei o quê, o médico naquele dia desmarca a consulta. Porque Marte tem que agredir eventualmente o corpo físico, que o bisturi tem que passar no corpo humano. Senão, se Marte está extremamente bem com o corpo físico, o bisturi na hora cai na mão do médico e quebra. Não vai acontecer. Então a eletiva, ela tem que ser adequada com o momento. Ela tem que ser adequada com a situação. E uma eletiva que nós vamos falar hoje, uma eletiva específica, eletiva de casamento, nós estamos falando nesse congresso de amor. Então nós vamos falar de uma eletiva de casamento, de uma eletiva de uma vontade maior que as pessoas tenham uma vida feliz. O que é feliz? Não existe essa palavra. No sentido pleno de felicidade paradisíaca, você entrar no céu e ficar tocando arpinha, eu nem quero ir para o céu assim. Entendeu? Então esse céu católico, esse céu maravilhoso, fantástico, ele não existe de felicidade. E muito mais no casamento. Um casamento é uma proposta muito maior, é uma proposta muito mais plena de convivência de dois espíritos, de duas almas, que vão intercalar ou trocar mensagens no sentido de poderem evoluir numa convivência comum. E para aqueles mais espiritualistas, sabem que um casamento, necessariamente, não é uma união de duas almas totalmente gêmeas, mas de almas, às vezes, que vão ter que batalhar muito para poder progredir dentro do processo espiritual. Então, o casamento é mais uma prova do que simplesmente um prazer ou um paraíso. Aliás, vocês que o digam, as experiências humanas nos revelam que os casamentos normalmente, hoje, com muito mais facilidade de rompimentos e divórcios, eles são muito mais complexos, porque os desprazeres são resolvidos muito rapidamente em pequenas crises. Os rompimentos são muito mais fáceis. As crianças ficam mais desacobertadas do ponto de vista afetivo. As pessoas estão cada vez mais egoístas dentro dos seus próprios mundos, dentro das suas próprias ilhas. Nós queremos ter ilhas de felicidades. Nós não queremos conviver com um casamento de uma forma íntegra, plena, com seus dissabores e com seus momentos de felicidade. Então, estar casado, ou se decidir estar casado, é um estado de espírito que seria um estado de espírito muito mais pleno para uma vida maior. Então, eu vou mostrar para vocês um caso, verdade, de uma situação interessante. Eu vou até estar adequado. Eu vou mostrar para vocês o famoso casamento do século. E a partir desse casamento do século nós vamos verificar as condições que ele foi feito do ponto de vista astrológico e as coisas que aconteceram em geral. Vamos lá no Cristiano primeiro. Como querem os portugueses, né? Príncipe Carlos. Aqui em Portugal eles traduzem tudo, né? A Rainha Isabel, Príncipe Carlos, é gozado. Aí você não sabe de quem você está falando. Bom, então nós vamos falar de uma figura interessante. Em 1900
em 81, houve um casamento entre ele e a Lady Di, e que foi o casamento do século. Foi uma coisa hiperpomposa, porque se esperava daí toda um estado de felicidade, né? Que só acontece nos desenhos do Walt Disney, da Bela Adormecida, essas coisas assim. Então até, eu lembro que eu estava na Inglaterra nesse período, então por isso que é interessante essas coisas, porque eu tinha até a hora exata do casamento e as coisas que aconteceram. Pelo fato de estar lá e estar envolvido com a situação. Recentemente eu vi um livro que eu já tenho há muito tempo, escrito nessa época, um livro de sinastria, da Penny Thornton, que faz uma análise muito interessante dos dois, e uma análise precisa do casamento e até das crises. Se é que vocês gostam de futuro, ali tem uma coisa muito interessante. Ela analisa os anos de 1990, isso em 1981, como sendo anos de crise, 90, 91, 92, anos de crise pelo próprio mapa da Inglaterra. E a gente sabe das evidências recentes como que a monarquia inglesa está passando por grandes crises. Isso está previsto num livro de astrologia de 13 anos, quantos anos? 16 anos atrás. Muito bem. Então quem é essa figura, o Prince Charles? Vamos analisar. Para se fazer uma eletiva, quais são os passos, né? Antes de chegar no mapa eletivo, eu vou dar depois alguns passos que são passos tradicionais, ptolomaicos, vamos dizer assim. Porque a astrologia que nós praticamos nada mais é do que uma astronomia ptolomaica, codificada lá no ano 200. Tudo que se inventa modernamente, tome cuidado. Você pode acrescentar um planetinha aqui, outro ali. Agora, quando começa a colocar todos os besteróides, aí não adianta. Porque o importante está no Sol e na Lua, no ascendente, nos planetas. E você tem que considerar os sutis, e tem que considerar, por exemplo, esses sutis dos transaturninos, de uma forma sutil também dentro de você. Ela, às vezes, é tão mais ampla e tão mais íntima. Ela não é tão tato e tão aparente, feito abaixo do nível de Saturno. Tá? E Sol e Lua continuam influenciando maravilha. Quem não souber interpretar Sol e nem Lua, não sabe o resto não. Porque aí é que a gente tem que pegar a astrologia. Ficar falando que Vesta está não sei aonde, que incúncio, como não sei o quê, não adianta. O negócio é saber os T-squares da vida, os enquadramentos, as coisas mais específicas de um mapa astral. Então vamos ver os 3 elementos fundamentais do Charles. O Sol em Escorpião, tá? No 22º grau de Escorpião. Um ascendente em Leão e uma Lua em Touro. Aí já usou astrólogo. Mas na verdade são pontos. A primeira coisa que a gente identifica é o que? São pontos signos fixos: Touro, Leão e Escorpião. Signos fixos, cabeça dura, né? Dentro de alguns princípios. Ele tem toda uma fleuma inglesa adequada aos signos fixos, a esses signos fixos. Ele tem lá todo o seu estilo, toda a sua pompa. E é exatamente essa lua no meio do céu que está em conjunção com a lua, com o sol da Rainha Elizabeth II, né? Então você já nota também a linha de ascensão. Você nota que esse ascendente, esse meio do céu dele em Áries, está muito adequado com o mapa da Inglaterra também. Então ele é provavelmente o regente, é provavelmente o substituto, o sucessor do trono real. Eu ainda acho. E ele vai ser o rei, por exemplo. Ainda acho. Com todos os problemas que tem, eu acho que ele ainda vai ser o rei. Eu acho que eles não mudariam a tradição com ele, mesmo de ele estar, com divórcios e tudo mais. Aliás, divórcio na Inglaterra, a nível real, desde o pai lá da Elizabeth I, já aconteciam vários. Só que ele matava as mulheres, né?
Tranquilo, né? Eu estou com raiva, eu mato. Então, Ana Bolena e as 8 mulheres dele lá. A briga tradicional entre a igreja católica e o anglicano, a igreja anglicana vem daquela época. Muito bem. Então vocês veem aqui também uma proteção interessante de um grande trígono, né? Baseado em Saturno e Júpiter. Ambos são as bases desse trígono, do grande trígono lunar, que dá essas condições também de realidade, no caso de ser real, de ser rei, né? O problema para uma astrologia eletiva de casamento é vocês começarem a ver quais são os aspectos e a 7ª casa. Aliás, astrólogo, normalmente, é especialista em, depois de alguns anos de experiência, ele fica especialista em 3 casos, basicamente. Casa 5, casa 7, casa 8. Né? Namorar, casamento e sexo. Porque é incrível durante o processo humano como que os problemas vêm dessa área. Na verdade, por que as pessoas são tão preocupadas com a 5ª casa? Porque a 5ª casa, a cúspide dela, isso é um ponto tradicional na astrologia. É o ponto da felicidade. Se a 5ª casa está muito danada, né? É muito ruim, a cúspide, a felicidade da pessoa é uma coisa questionável. Então, se vocês querem ver o ponto de felicidade da pessoa, vai a cúspide da 5ª. Aí você vai realmente descobrir o que ela gosta de fazer e de ter. Né? Característica é Escorpião também, né? Aqui mostra também, no signo dele, uma conjunção Netuno com Vênus. No fundo do céu, Vênus no signo de Libra, quer dizer, isso dá uma característica a ele de uma certa atratividade, pelas mulheres e tudo mais. Na Inglaterra, na época que eu estava lá, antes de se falar do Charles, todas as meninas queriam casar com ele. É uma coisa... Ele é horroroso, né? Fisicamente horroroso. Mas a mulherada toda queria casar com ele. Ele era aquele desafio dentro do contexto inglês. Isso é um contexto inglês, sabe? Vênus conjunto a Netuno dá esse desafio muito interessante nas pessoas, principalmente em Libra. Ele é uma pessoa muito polida, muito educada. Ele é uma pessoa muito gentil. Para aqueles que compreendem inglês, que veem o Charles falar, vocês podem ver que ele tem uma educação, uma coisa fantástica. A rainha Elizabeth, ela já é mais dura, dá uma expressão mais dura para falar. Ele não, é uma pessoa mais gentil. E esse é semente em Leão, né? Regido por um sol em Escorpião. Então, uma temática meio escorpionina, meio de fundo, de coisas de Escorpião mesmo. O que tem de comentário do Carlos, ao longo da vida dele, a nível de coisas de Escorpião, está fora de cogitação. Toda a sexualidade dele é questionada em todo o tempo dele. Mas ele, depois do casamento e depois agora do lance dele gostar do mods da outra lá, que foi coisas de Escorpião, né? Poxa, ele gosta, olha bem o que ele está gostando. O que ele quer ter, né? Ele fala. É uma coisa bem escorpianina, uma coisa bem estranha, bem de fundo, né? A gente sente, por exemplo, agora falando mais especificamente, quando a gente trabalha no mapa de uma pessoa, para chegar no mapa eletivo, a gente tem que olhar muito a 7ª casa. O que é a 7ª casa do Charles? A 7ª casa é Aquário, né? Então, se ele busca Aquário, eu costumo dizer que casamento aquariano não existe. Existe, na verdade, um casamento de amigos. Aquário no descendente, Urano no descendente, eu costumo falar o seguinte: amiga. Ou entra num processo de namoro, mas não de casamento. Porque Aquário
não permite realmente a assinatura. Não é um contrato que dá a condição de estabilidade matrimonial, mas uma coisa mantém o aquário unido, quando ele ama. Então, a condição aquariana de casamento é um casamento que não é casamento, pode ser formalizado, por mais que seja, mas o ser espiritual tem dificuldade. Eu vou procurar o Urano dele, e aí, de repente, vocês veem que ele tem uma dificuldade, né? Um Urano de 29 graus de Gêmeos, né? Ele está em oposição a Júpiter, em Gata, né? Então, Júpiter que é um ser real. Então, Urano, quer dizer, o casamento, em outras palavras, traduzindo, né? O casamento sempre perturba do lado da realeza dele. Quer dizer, se ele for um rei solteiro, ele tem mais possibilidades do que como um rei casado. Por causa dessa estrutura Urano oposta a Júpiter, né? Porque Júpiter é um planeta dito real, né? Para reis, dentro daquele da escala real, esse planeta real, é o da realeza mesmo. Então, quando a gente vê uma situação como essa aqui, né, de Júpiter em Sagitário, um signo interceptável, ele está dentro do signo Sagitário. O Marte, conjunto a Marte, uma condição mais aberta, mas não deixa de ser uma conjunção em oposição ao Urano, é a própria reprodução, que pode se tornar em que área? Na área das relações diretas. Essa manifestação também do Charles, ela se dá nas coisas que ele acredita. Ele acredita em astrologia, por exemplo. Né? São coisas muito fora, alternativas para o ser humano comum. Eu não estou falando que todos eles são normais, porque são. Porque ser astrólogo ainda no mundo de hoje é ser meio pirata. Eu estou acostumado a ser chamado de louco a vida inteira. Agora, quando eu trabalhava numa firma ultra careta, ultra cheia de esquema, falar de astrologia, eu mandava as cartas para o Valdir assim, escondido, né? Eu não mostrava para ninguém. Eu mostrava assim na hora que entrava no correio. Morria de vergonha de ser astrólogo. Eu perdi esse complexo só quando eu mudo para São Paulo e eu vejo que tem uma opção de gente que era normal igual a mim. Né? Quer dizer, não estou falando que eu sou certo. Mas o fato é que ser astrólogo é uma coisa diferente, ainda é alternativa. E talvez esteja aí o gostinho de ser astrólogo também, de ser diferente. Mas ele tem a tendência, ele não pode ser diferente, mas ele consegue, dentro de toda a capa escorpionina, plutoniana que ele tem, ele conseguirá alguma informação, ou de passar alguma informação dessas crenças alternativas dele. Acredita em ufologia, acredita em astrologia, é muito voltado a toda a parte de conservação ambiental. Então ele tem todo um ideário de fundo, maior do que aquilo que ele precisava ter. E para ser rei, ele não precisaria acreditar em nada disso. E até seria mais adequado, porque não desestabilizaria uma sociedade como a inglesa. Vamos passar para o mapa da... O horário de nascimento dele? Ele nasceu às 9h14 GMT. 9h14, 21 e 14, né? GMT, em Londres. Tá? 0 graus oeste 10, 51 norte 3. Dia 51 norte 3. Tá? Ele nasceu no dia 14 de novembro de 48. Tá. Não só isso, mas todo o papel e desilusões. Aqui esse Netuno traz outras informações também. Ele, um ano antes de casar com a Mariana, ele esteve muito próximo de casar com uma princesa belga, que era católica. Então ele não pôde casar com ela, porque o bispo americano falou que
Era impossível acontecer isso com o chefe da igreja anglicana, que ele seria como sendo soberano na terra. Você vê o Netuno atrapalhando o processo matrimonial vinculado com Vênus. Isso é um exemplo típico como esse Netuno perturba. Ele amou, perturba lá em cima. Ele não pode amar. Esse é o problema dele. As ilusões dele, as fantasias dele, perturbam lá em cima. Perturba lá o trono inglês, abala bastante. É interessante como esse Netuno funciona bem, né? Não só visto por Netuno, mas também toda essa parte de sensacionalismo, né? A busca do sensacionalismo exacerbado. Não por parte dele, mas por parte do príncipe, né? São mestres, né? Então, princesa Diana, Lady Di, Diana, a Lady Di. Quem quiser os dados dela, 1º de julho de 1961, julho, nasceu em Sandringham, na Inglaterra, às 7h45 da noite. GMD é Greenwich Mean Time, Date Time. Então é menos 1, tá? As coordenadas de Sandringham são 0 Este 30, 52 Norte 50. Tudo bem. O interessante dessa senhora é o seguinte: ela é uma canceriana, né? Sol em Câncer, conjunto a Mercúrio retrógrado. Daí muito daquela timidez dela, daquele olhar para baixo, aquele olhar meio voltado. Está muito voltado para esse Mercúrio retrógrado que ela tem. Isso é só uma máscara, tá? Não é o que ela é realmente. Vocês vão ver pelo mapa dela que há muito mais coisa, há muito mais volúpia aí dentro do que simplesmente aquela máscara da inglesinha, né? Mas esse Mercúrio aqui traz para ela. Bom, vamos começar pelo ascendente em Sagitário, de 2,24. O regente de Sagitário, Júpiter, conjunta Saturno. A vida inteira dela vai estar bloqueada fisicamente, por causa da proximidade de Saturno. Então, toda uma máscara vai ser aparente. Tudo vai ser meio difícil. É uma aproximação relativa, mas é uma aproximação razoável pelas coisas que a gente tem visto, né? Ela tem uma lua em Aquário, aí começam os dramas, né? Lua em Aquário, sapeca, né? É uma lua mesmo que não mostra realmente o que a pessoa pode fazer. Não acreditem muito em lua em Aquário, eu tenho. Tá? Então é muito mais forte do que pode ser imaginado. Agora, essa lua é a base de T-square. E T-square, você sabe que é um aspecto muito tenso, extremamente tenso. Então, mais tenso que ele é só a Grande Cruz. Quer dizer, é um dos aspectos mais tensos. E ela tem na base desse T-square uma lua 26 graus de Aquário, um Urano, olha bem, Urano posição Lua, a 23 graus de Leão, tá? E uma Vênus a 24 graus de Touro em cima de Algol, vamos dizer assim, tá? Então não é uma coisa simples. Inclusive, a Penny Thornton, quando fala da análise desse mapa, ela fala que esse T-square, isso naquela época, no dia do casamento dele, esse T-square, eu não sei, eu acho que tem mais coisa aqui do que a gente pode falar. Ele é muito forte, ele é muito pesado, com uma estrutura tão ingênua, tá? Aparentemente. Então é um T-square de posições de valores, segunda casa, em relação a posições de oitava, e vai tudo, vale tudo. Grande parte sexual, que é a parte mais de posse, de vontade.
A Lady Di é uma coisa, ela falava uma coisa que eu não acredito até hoje. Ela falava que sempre foi encantada naquela época, né, com o Prince Charles. Ela sempre desejou casar com ele. Eu acho que isso era uma parte, ela queria crescer assim mesmo. Eu não quero desmerecer aqui, não, eu acho que a pessoa é uma figura muito simpática. Como pessoa, falava do seu historiano dela, de mãe, do lado canceriano, próximo da criança. Mas o interessante é que quando a Flora começa a analisar o mapa dela, ela foge assim pela tangente e fala assim, a única coisa que salva esse square, e fala uma coisa tapatura, que é a Lua fazendo um trígono afastado com o Mercúrio. Um trígono mesmo, bem afastado. Ela quis dizer, ela falou assim, são seus filhos. Ela via astróloga na época, ela via os filhos como a solução do casamento. Quer dizer, o casamento está salvo porque é um casamento fértil. O prognóstico típico de Lua, Trígono e Mercúrio são filhos. Dá filhos para o casamento. Eu quero avançar um pouquinho. Então, esse trígono lunar, esse trígono com Mercúrio, é um trígono fértil. Realmente, é ter conseguido das dois, né? Agora, uma coisa interessante é o seguinte, vamos analisar esse square, vocês veem também que aquele Urano não está sozinho na oitava casa. Você sabe o que é a oitava? É o segredo que a gente tem, que a gente sabe que tem, e que guarda. Não é a gente não libera, porque a 12 não, é o segredo que a gente não sabe realmente. São as nossas costas. A oitava é um segredo que a gente tem que guarda e que tenta guardar. Não como oposição à Lua, né? Porque a imprensa Lua, ela vai. Aí a Lua, né? Funciona como imprensa. A Lua, em oposição perfeita àquela parte lá de Urano, revelação. Ela é foco do público a vida inteira. De escândalos, porque ela está à mercê do signo em que está, do regime signo que está, por ano, especulação. Aí dá um processo de revelação continuada, coitada. Tudo que ela fizer na vida vai aparecer em tudo, por mais que ela queira esconder os segredos dela. Ela tem tendências suicidas. Isso ela tentou fazer confirmadamente algumas vezes, dentro das autobiografias dela não oficiais e tudo mais, fala que no mínimo umas 3 vezes ela tentou suicidar depois do casamento. Ela tem uma doença que não é doença, ela não come, não gosta de comer. Também chega de doença, eu acho. Então, ela tem problemas com cada 2, cada 8, do comer, né? E liberar. Então é um processo dela, próprio dela. E não se esqueça que lá dentro também tem, olha, Plutão conjunto a Marte em Virgem. É uma coisa muito doida, né? Porque essa conjunção Marte e Plutão são uma posição de uma sexualidade retida, porque está em Virgem. Quer dizer, é uma coisa complexa, difícil de manifestar isso publicamente. Ela dançava, antes dela casar com ele, o grande hobby dela é a dança. Então é a forma dela aparecer, de dança, Mercúrio, né? A forma mais mercurial de aparecer. Por causa dos gêmeos na 7ª casa. Gosta muito da área de arte também. Mas não só ela, o Charles também gosta da área de arte. Essa Vênus aqui. Agora, então ela tem um grande square. Aí a astróloga pira na hora que ela vê o mapa dos dois. Ela está perindófila. Quando ela viu isso, ela vê que aonde que o Charles tem o Sol mesmo, 22 graus de escorpião, ele fechava o P-square dela numa grande cruz. Então, você sabe que isso é uma bomba de tempo, né? O P-square já é uma bomba de tempo. Basta ativar um dos pontos dele que ativa do P-square. Né?
E ela teve uma ativação muito forte. Mas esse 22 graus de Escorpião foi realmente ativado, no caso do Chaves, quando Plutão, que andou no final de Escorpião, passou em cima do Sol. Na hora que ele fechou, o T-Square fechou a grande cruz dela, no dele, a transformação dele mesmo, e aí deu o que deu. Foi 91, 92, a coisa rompeu, o casamento rompeu por aí. Que não teve mais jeito de segurar a coisa. Então vocês veem que, astrologicamente, as coisas vão se manifestando de uma forma, às vezes, inadequadamente. Agora, o casamento que eles tiveram, vamos ver um pouquinho mais das coisas, da sinastria dos dois, e depois falando do manto eletivo. Então, quando vocês olharem, aqui é o Tiago, tá? Aqui é a Diana. Então, se vocês olharem, a lua do Charles é a mãe dele. Pode olhar direto, quando não é ele manifestando como pessoa, é a mãe dele. E a mãe dele, por exemplo, tem uma quadratura com Júpiter dela, que é o regente do ascendente. Isso daí é um problema. A outra lá pode gostar do lado mãe dela. Vamos imaginar aqui como que ela é a própria Rainha Elizabeth, a lua, tá? Ela pode gostar do lado mãe, do lado mulher da Lady Di. Pode gostar até de bater um papinho com ela, de ouvir ela falar alguma coisa. Pode gostar um pouco da energia, da capacidade dela de empreender as coisas, de sair, né? Até mesmo de ser um pouquinho aparecida, mas não gosta da realeza, né? E nem gosta da capacidade dela de se limitar. Então, Júpiter, conjunção Saturno, normalmente é o aspecto do rei por longa data. Então, a própria Rainha Elizabeth, ou a própria lua do Charles, como ele manifesta através do seu próprio mapa, é contrária à perenidade da realeza. Então, a gente já sabe hoje que está bem rompida. E, além disso, isso é confirmado por uma lua oposta ao meio do céu. A lua dele é oposta ao meio do céu da Lady Di. Então, ela é simplesmente mãe para ele. Mãe e, eventualmente, como interlocutora. Tá? Às vezes não funcionava ele. Não dá, está na hora. Fala do Marte. Bom, o Sol dele, eu olho, quando vocês querem ver se vai haver uma afinidade sexual, vou começar por aí, né? O sexo é 50% da casamento. Sexual entre os dois, você tem que ver se a Vênus dele bate, a Vênus dela bate com o Marte dele. Não. Esse quadradinho aqui só tem uma inadequação, mas tem quadratura, para avisar, de Marte com Vênus. E mesmo se o Marte dela, ela, né, com a Vênus dele, ele gosta dela, então a gente vê que até que ele gosta do corpo dela, alguma coisa assim, né? Por causa da Vênus em cima do ascendente dela. Mas da parte dela, será que ela gosta dele, fisicamente? O ascendente dele tem eles só posições de Júpiter. Ela realmente não deve gostar dele. Não bate, tá? Parte ascendente. Parte de meio do céu, ela até quadra no meio do céu dele. É complicado essas quadraturas, tá? Tem alguns. A lua dela que é legal. A lua dela é o que? É a maternidade dela. São os filhos dela, o que ela produz. Fora o lado afetivo, emocional e tudo. Mas o que vai ser perene para uma coisa como esse casamento, né? Então, tem alguns eixos e trígonos aqui que dá, por exemplo, ela leva uma certa fama para o casal. Ao longo do período, o pessoal ficava de olho nela, não nele. Ela parecia que todo mundo ficava de ela. Entendeu? Então, esses são os lances lunares da coisa. Né?
A gente vê algumas coisas assim, mas o pior contexto da coisa foi, da sinastria dos dois, foi fechar a Grande Cruz. Bom, então agora vamos falar de algumas coisas importantes para se montar um mapa eletivo de casamento. O mapa eletivo de casamento, ele não é uma coisa simples de ser feita. Que hora que eu marco? Normalmente, quando o casamento feito desses dois aí, já tem uma coisa bem montada, aquela hora divulgada, foi 11 horas da manhã, do dia 29 de julho, nossa, minha festa, na minha rua, lá em Sheffield, num bairro de Sheffield, todas as famílias ornamentaram as casas. Não sabe, é uma loucura uma coisa dessa. Ornamentaram as casas, feito a gente prepara aqui para o carnaval, ornamentaram as casas de branco, vermelho e azul, com aqueles botões imensos de coisas, levaram comida para a rua, na hora do casamento, de televisão, tudo mais. Era igual a Copa do Mundo. Pior até, aquele negócio que o pessoal dançava, abraçava, tocava música, escoceses. Escoceses na minha região lá, ninguém gostava, por exemplo. Morava em Sheffield, era na região de Yorkshire, então o pessoal não gosta de escoceses, não. Aliás, eles não gostam de ninguém fora da região deles. Eles são muito racistas, até mesmo com o próprio povo do Reino Unido. Escocês, por exemplo, quando formou na universidade que eu estava lá, ele formou, veio de kilt e tudo mais, os próprios ingleses gostam, não do kilt em si, mas pelo fato de ser escocês. Aparece escocês, gente toposudo, né? O escocês é gente muito fina, muito melhor do que o próprio inglês. O escocês e o galês são pessoas assim. O galês fala inglês excelente. Por que você fala inglês muito bem? Porque não é a minha língua, eles falam. A língua deles é o galês. Eles falam assim, eles não gostam de falar inglês, por exemplo. O próprio galês. E o escocês fala inglês e também se sente meio apagado pelo inglês. E mesmo assim, nesse dia, tinha escocês que desceu com roupa de escocês, aquele negócio todo mundo curtia aquela turma toda, né? A gente, como brasileiro, a gente não estava entendendo nada, mas fizeram maior alegria, maior felicidade para a gente, eu estava com minha mulher, com duas meninas na época e tal. Depois que acabou a festa, fizemos um mundo de amigos, né? No outro dia, vamos lá. Aquelas coisas assim do nosso lado. Eles são muito estranhos. Aquela felicidade ambiental, momentânea, não representou amizade. A gente esperava que tinha sido amigo. Gentileza inglesa não significa amizade. Tá? Isso é interessante. O interessante na França é que eu não gosto da França de jeito nenhum, porque eles não são nem gentis, nem amigos. Nem educados. Até pelo menos são gentis. Eu estou comentário aí com a revista falando sobre os franceses agora. Bom, o que é um mapa eletivo? Como é que a gente vai ver um mapa eletivo de casamento? Tem a cada um, por exemplo, normalmente é vista como isso nos casamentos muito tradicionais, Idade Média, tá? Astrologia da Idade Média é assim. Casamentos muito tradicionais, cada um o homem, cada 7 a mulher. Tá? Aí, os pais do homem, a 4, e os pais da mulher, a 10. Porque os pais também casavam no casamento, esse é o problema, né? E até mesmo sobrenome e tudo mais. Enquanto vocês tiverem sobrenome de pai na astrologia, a 4ª casa simboliza o pai. Isso daí é a base astrológica perene, tá? Então, nunca a casa 4 é a mãe, mas o pai. Enquanto tiver sobrenome. Se vocês abolirem o sobrenome, aí vocês não consideram a casa 4 o pai. A casa 4 tem o signo natural de Câncer, que é o signo da mãe. Então o misto da casa com o signo, aí dá o pai e a mãe. Tá? Isso para não descer as maiores confusões que estão hoje nos livros. Alguns falam pai, alguns falam mãe. A astrologia tradicional é pai na 4ª casa e mãe na 10ª. Então não quer verdade. Mãe na 10ª, mulher do pai. É assim que é isso. É a astrologia tradicional. Tá? E quando é a mulher do pai, né?
Aí, quando é a mulher do pai, a mãe é solteira, ou é viúva, aí ela quarta mesmo. Ela é mãe e pai. Ela é a subsistência. Até mesmo ela não dá o nome do pai. Ela dá o próprio nome ao filho. Tá? E às vezes em mapas de judeus, né, a mãe é a quarta, porque a mãe é a parte importante na continuidade da família judaica. Porque um filho que não é filho de uma mãe do dia, ele não pode ser considerado judeu. O pai pode ser judeu, mas o filho não é. Tá? Se a mãe não foi filha. É interessante essas discussões. Aí vocês vão provando se é verdade ou se não é. Eu estou aí, né, entre a quarta e a décima. Eu sou uma pessoa de mente aberta. Às vezes eu sinto que a quarta casa é a mãe, às vezes eu sinto que a décima é a mãe. Isso depende do jeito de cada mapa e eu sou aberto a essa pesquisa também. Eu não fecho questão, tá? Nenhuma verdade é verdade, a não ser que ela seja provada como tal. Ninguém prova verdade no mundo, tudo é relativo, na verdade, tá? Então, num casamento moderno, no mapa de casamento, você vê, bom, situação geral, como vai ser o casal, como vai ser o estilo do casal, a cara do casal, a família tal, vista como primeira casa, né? A dois vão ser os recursos financeiros, o que esse casal... Escolhe Vênus em Virgem, uma Vênus em Peixe, em Touro, em Libra, mas não vai fazer uma coisa meio desmotivada do ponto de vista venusiano, porque como essa aqui vocês estão falando o tempo todo de Vênus. Vênus é o planeta importante. Ascendente, Vênus, o outro planeta importante para casamento, aliás, para qualquer letiva, Vênus e Júpiter, o pequeno e o grande planeta. Então Júpiter também vocês têm que colocar uma posição interessante. Você também espera Júpiter sair de posições como conjunção com Saturno, conjunção com Marte. Começa a piorar as coisas. Pode até gerar uma excitação inicial, uma Vênus com Marte, mas depois isso pode virar briga. E dependendo da posição de Vênus e Marte, isso coloca a coisa a perder também. Tá? O resto até que dá para trabalhar um pouquinho mais. Então vocês têm que escolher o mapa adequadamente. Vamos ver. O que vocês acham que tem no mapa dele? A lua é importante num casamento a nível de procriação, de dar continuidade, fertilidade, principalmente a mulher, dar uma condição mais feminina a ela. Uma inversão de posições é meio complexo também. Uma mulher, por exemplo, não, eu quero ser forte, não sei o quê. Se você fortalecer muito a sétima casa, produziria a mulher, ou favorecesse em demasia a lua, uma lua em Áries, uma coisa assim, quer dizer, a parte feminina do casamento, a mulher vai trabalhar o outro em casa. Entendeu? Então tem que ter um pouco de cuidado com essas inversões de papéis, a não ser que sexualmente o casal também limita. Porque tem que ser adequado à sexualidade. Senão fica muito complicado. É por isso que é muito complicado o mapa de casamento. Tem que conversar muito bem com o casal para você ver se eles querem um mapa daquele jeito. Eu costumo ficar... É o mapa mais complicado para mim. Eu fico horas pensando, gente, como jogar esses dois? Que buraco eu vou jogar esses dois? Aí eu faço com que eles decidam, pelo menos me resolver um ponto. Aí eu ajeito os detalhes finais. Mas eles me dão a época dentro de uns 15 dias do casamento. Às vezes eles já marcam, querem marcar na igreja. Ah, mas o Bato falou que vai de tanto a tanto. Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou julgar, vou adequar isso aqui de tanto a tanto. É um dos mapas mais complexos. Empresa até é mais fácil para mim, por causa que é um compromisso do empresário com a empresa. Mas de casamento é um compromisso de duas pessoas, dois seres espirituais. Então o que vocês acham que tem um mapa deles que deu tão errado assim? Ou que deu certo de início, mas depois virou uma incógnita, né? O que vocês acham que deu certo? Quer ver? É o mapa ideal. Ideal da zebra, né?
Eles conseguiram pegar um Saturno junto com Júpiter, tá? E jogar em Libra, Saturno junto com Libra. Tá, no ascendente, e pegar o Marte e jogar no meio do céu. Esse é o mapa do casamento dos dois. Com o que mais? A Lua está no meio do céu. Quer dizer, eles deram uma grande ênfase a Diana? Deram. Esse mapa, gente, só para, se vocês terem os dados, estudarem um pouquinho mais, aconteceu no dia 29 de julho de 81, em Londres, né? Capital de São Paulo, lá, às 11 horas da manhã, menos 20. Então as coordenadas de Londres eu já dei, anteriormente. Então o que nós temos nesse mapa? Além, então vocês veem a grande força que a identidade deu ao casamento. Ela, com a Lua em Câncer, né, próximo do Sol dela, em Marte também, né, próximo do Sol dela, isso deu uma força de expressão pública, de fama e má fama. Eu costumo dizer que Lua, no meio do céu, é fama e má fama. É fama de todo jeito. Que em astrologia é uma faca de dois gumes. Dependendo como você utiliza a energia planetária para um lado ou para o outro. É a mesma força que te leva para cima ou para baixo. Não fique pensando que Vênus é totalmente positiva, não. Porque às vezes ela te leva para cima e ela te leva para baixo também. Marte, Júpiter, eles têm a mesma coisa com os dois planetas. Alguns mostram o nosso lado pior, outros mostram o lado melhor. Saturno, se eles queriam, Saturno naturalmente está em exaltação, né, em Libra, mas de qualquer forma é um Saturno complicado. O ascendente ele sempre limita, ele dá uma imagem de realeza, dá, porque a conjunção Saturno com Júpiter é uma conjunção típica no céu de realeza. Tanto é que é tido como sendo a marca do nascimento de Cristo. Foi numa conjunção Júpiter-Saturno e Marte, em torno de umas 6 horas da tarde, que eventualmente isso simbolizou a estrela de Belém no ano menos 6, em torno do dia 19 de março. Porque a Lua estava em Virgem, né? Naquele dia, então, potencialmente, a mãe de Jesus, Lua, em Virgem. Então, aí a mãe Virgem. E o que nós temos? O regente do ascendente, Vênus, em Virgem. Pronto, aí zebrou a coisa aí. E o que você faz do casamento? Uma coisa tipo uma estátua, uma bela de uma estátua, né? A Vênus cristalizada. Então é uma coisa tipo fotográfica. O que tem de fotografia e imagem, um reino encantado, de beleza e maravilhas, é a própria fotografia da beleza, mas é uma coisa estática, tipo mesmo uma mensagem parada. O Sol em Leão em conjunção com o Sol do Charles, perfeito, né? Não tinha, em conjunção com o ascendente do Charles, não tinha uma posição melhor para elevá-lo. Então pegaram uma Lua e um Sol. Parece até que foi a escola que andou mexendo nesse mapa. Eles conseguiram pegar uma Lua e um Sol, a Lua em conjunção com o Sol da Lady Gaga e o Sol em conjunção com o ascendente dele. Parece uma coisa meio montada, mas não sei não. Tenho minhas dúvidas. É uma posição mercurial, né? Então, eu acho que pai, mãe e filho. Quer dizer, a tendência de mostrar, de ser aparente como resultado do casamento, sempre vai aparecer como o princípio maior desse casamento. Não a parte afetiva do casamento em si. O resto do mapa ele é meio vazio. A parte social que é mais importante. Entendeu? Então ele se tornou importante exatamente por essa região. E não propriamente as partes mais íntimas internas do casamento. Ao contrário, né? Essas partes mais íntimas elas tiveram uma posição de Netuno embaixo, que acabou nesse Netuno
muito próximo do regente do ascendente da Lady Di, tá? Além disso, dá rupturas, né? Típicas, se não me engano, isso aqui é esse planeta. Porque na Urano, então, tudo que é expressão ou divulgação ou comunicação do casamento estavam sempre envolvidos com dois planetas, eu digo sutis, Urano na terceira e Netuno, quer dizer, sempre fofoca, sempre uma coisa para desmerecer ou eventualmente derrocar o casamento, ou até mesmo elevar, como levou em alguns tempos, pelo mesmo início, com esse trígono, tá? Mas depois prevalece todo o Netuno com todas as influências negativas que o Netuno traz, né? Bom, regente da terça, Plutão, você acha que faz o regente da terceira, então, tá? Tá. Uma série de quadratura. Tem várias coisas. Se vocês começarem a olhar esse mapa, vocês vão ver, até mesmo pelo ponto da idade, que quando o ascendente começa a progredir por 6 anos, a primeira fase do casamento jupiteriano foi interessante, mas depois veio uma fase plutoniana, possivelmente alguma traição já aconteceu nos primeiros 5 anos do casamento, e o cumprimento dele quando bate em Urano aqui, 12 anos depois, aproximadamente. Está mais ou menos revelado. E depois, o que seria esse Netuno quando acontecer aí os 17, 18 anos depois? Não sei. Talvez, eventualmente, até uma religação entre eles de uma forma protocolar ou formal. Bom, gente, foi um grande prazer poder falar para vocês. Não tenho tempo muito para dúvidas agora. Aqueles que quiserem ficar um pouquinho depois comigo, podem. Não esqueçam de divulgar aí.